Pai do Senhor, minha irmã, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, de novo. Bispo Eliane, trazendo para você a teologia pastoral, hoje, 7ª aula. Vamos lá, vamos estudar, mas antes vamos orar. Eu só quero, antes de orar, te pedir que você avalie esse novo vídeo, porque eu estava fazendo a filmagem no computador, mas eu acho que no computador ele estava ficando muito... a visualização não estava muito boa. Então eu estou fazendo agora a videoaula no tablet. E eu queria que você avaliasse se essa aula, se a visualização, né? O áudio acho que continua igual, mas se a visualização melhorou, tá? Quando você for comentar, marcar presença, porque não podemos esquecer de marcar presença, o seu comentário também é aqui no YouTube, né? Vai nos beneficiar, vai nos, né, ajudar a divulgar o trabalho e também vai marcar sua presença. Então, marca sua presença aqui, ouve a aula todinha, porque quando você reproduz a aula todinha também nos ajuda no estudo a levarmos, né, a palavra de Deus. E assim, comenta aí quando você estiver comentando, olha, eu gostei mais dessa filmagem, né, desse tipo de filmagem, né, dessa plataforma do que a outra, tá bom? Gostei mais porque tá mais legível, ou por que você gostou mais, tá bom? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvo, te glorifico, te exalto, te bendigo. Convido o Espírito Santo a ser nosso professor e peço que sejamos bons alunos, que não venhamos escutar, mas ouvir, que venhamos preparar a terra do nosso coração, aquilo que for bom venhamos reter, aquilo que não for venhamos apagar, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender para nos tornarmos líderes da forma que o Senhor quer que sejamos e não da forma que queremos ser. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e queridas, a aula de hoje de Teologia Pastoral traz para você o tema Exemplos de Líderes no Novo Testamento. Tá chovendo aí? Nossa, aqui tá chovendo muito, gente. Tá chovendo muito em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, nesse dia 13 de dezembro de 2022, 21h53. Uau! Vamos estudar exemplos de liderança no Novo Testamento. Olha, tô demorando porque tô passando muitas lutas, tá? Agora, no momento, eu tô gravando para você e a minha filha tá se recuperando da Covid-19. Primeiro teve internada, pneumonia, né, em outubro. Então, a gente tá dando um intervalo muito grande de uma aula para outra. Mas isso faz parte, é sinal que esse estudo vai bombar, vai te fazer crescer, vai te edificar muito. Porque tudo que é com luta, com dificuldade, é porque é para a glória de Deus e é para nos edificar. Então vem as lutas para tentar nos fazer parar, nos fazer desanimar, mas o Senhor nos honra, o Senhor nos exalta, o Senhor, né, nos espreme daqui e dali, a gente sempre arruma aquele tempo que é dedicado às coisas de Deus, tá bom? Vamos lá. Exemplo de liderança no Novo Testamento. Os 7 varões escolhidos para servirem na igreja primitiva. Atos capítulo 6, versículo 3. Boa reputação. Boa reputação refere-se a homens sobre quem se podia testificar favoravelmente, cujas vidas eram observadas pelos demais. Então nós já entendemos aqui, né, que ser um pastor tem que ter boa reputação, tá? E tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo de sabedoria e de fé, isso não significa que eram perfeitos, mas sim que eles manifestavam essa qualidade com hábitos de vida. Ou seja, temos que ser os pastores, os líderes, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria e cheias de fé. Não, eu não estou dizendo aqui que tem que ser perfeito, mas temos que buscar todos os dias o Espírito Santo, todos os dias sabedoria e todos os dias buscar praticar a nossa fé, tá bom? E fazer disso uma qualidade, um hábito de vida. Tudo, né? Tudo, a gente tem que falar, é força do hábito. Quando a gente, né, tem aqueles vocabulário que a gente às vezes fala, né, falava, né, nós falamos, né, muitas das vezes no futuro, no passado falávamos muito quando nos convertemos. Nossa Senhora, aquela, desculpa, força do hábito. Então, mas a nossa força do hábito, os líderes, os pastores, tem que ser a prática da fé. Tem que ser, eu tenho tanto essa prática, né? Eu estou parada aqui a leitura, fazendo a minha observação. Eu busco tanto essa prática na minha vida, né? Do hábito da prática da fé,
da sabedoria, do Espírito Santo, da graça, de sermos gratos. E isso tem que fazer parte da nossa vida mesmo. Porque quando eu fui fazer um exame, fui no médico, o médico me deu o resultado do exame, e eu falei, obrigada, doutor. Eu falei, glória a Deus! O médico regalou 2 olhos pra minha cara e falou, ué, tá entendendo nada, mas tudo bem. Então, eu quero pedir a vocês que vocês entendam isso, porque isso precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte, né, do nosso dia a dia, praticar a nossa fé, a sabedoria e o Espírito Santo. Amém ou não amém? Vamos continuar aqui. Conselhos de Paulo sobre liderança. Vamos para os conselhos que Paulo nos dá sobre liderança. Paulo reconhecia a importância do exemplo dado por um líder. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz seja convosco. Olha que lindo vai dizer Filipenses, Paulo apóstolo em Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Paulo, quando falou aos bispos da igreja de Éfeso, lá em Atos, capítulo 20, versículo 17, lembrou-lhe o seu contínuo exemplo de liderança. Ele queria que eles seguissem seus passos e que agissem e vivessem conforme eles sempre fizeram. Entre eles, esse é o segredo de uma boa liderança: inspirar os outros a seguir o nosso exemplo. É algo, né, muito forte, porque às vezes a pessoa é líder e elas acabam com medo das pessoas tomarem o seu lugar, mas um bom líder não. Um bom líder quer criar líderes melhores do que eles. E esse era o exemplo que Paulo nos deixou. Eu busco, né, sempre repetir para os meus pastores, os meus obreiros, os membros da igreja que o Senhor me confiou. Eu quero fazer discípulos melhores do que eu. E esse é o exemplo, né? Inspirar a seguirem o nosso exemplo e a serem melhor do que nós. Se eles olham para a gente como líder e desejam chegar à liderança, nós temos que inspirá-los a serem melhor e não igual, melhor. A minha filha às vezes fala para mim, mãe, quando eu crescer um pouco mais espiritualmente, eu quero ser igual a senhora. Eu falo, não, minha filha, você tem que ser melhor. Você vai ser melhor, você consegue ser melhor, você é capaz de ser melhor. É assim que Paulo nos ensina que deve ser. Não é querer botar o aluno, o servo acima do Senhor, não. Porque aí isso daí é soberba, isso é rebelião, isso é falta de, né, de respeito, não. Mas é mostrar para eles que eles são capazes de ser excelentes líderes. Paulo e Timóteo, e que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Olha só, temos que ser idôneos para poder ensinar os outros. Se eu vivo uma vida de erro, eu não tenho capacidade de ensinar ninguém a ser certo. Então, para mim poder ensinar idoneidade, eu tenho que ser idônea. Para mim ensinar respeito, eu tenho que respeitar. Para mim ensinar amor, eu tenho que amar. Para mim ensinar perdão, eu tenho que perdoar. Então, eu tenho que ser idônea, né, para poder conseguir ter a condição de ensinar alguém. Paulo também vai dizer, Paulo usou o mesmo método, né, de Jesus, em Marcos capítulo 3, versículo 14. E Jesus também nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Cristo deu aos seus discípulos um exemplo para seguir. Você que é líder, você que quer ser líder, qual exemplo você tem dado aos seus discípulos? Seus discípulos têm dito, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, como o meu líder é? Ou tem dito, quando eu for um líder, eu vou passar longe de ser como o meu líder é? Como tem dito, o que você acredita que o teu subordinado, aqueles que Deus te confiou para liderar, tem dito a seu respeito? Também tem o tema, né, o tópico comunicação. A segunda questão é a comunicação. Vamos lá. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Não adianta, meu irmão e minha irmã, você falar coisa com coisa e a pessoa não entender nada. Sabe por quê? Deus, ele é um exemplo. A gente sempre entende tudo que Deus está dizendo. Vamos por parte aqui. Deus é o primeiro grande comunicador. Então vamos aprender com Deus a ser um bom comunicador.
a nos comunicarmos bem com todos. Deus sempre disse a verdade, ele nunca mentiu. Então nós temos que aprender com Deus a não mentir. Porque se nós formos um líder mentiroso, nós vamos ensinar os nossos, né, a nossos alunos, aqueles que nos seguem, a mentir e falar, não, o meu líder mente. E quando Deus pedir a eles a conta da sua mentira, eles vão falar, mas eu aprendi com o meu líder a mentir. Então a conta vai cair para eles, mas vai cair na conta do líder também. Porque é o exemplo que você está dando. Deus falava com autoridade por causa de quem ele é. Então, se você é um líder, você tem que falar com autoridade, não com autoritarismo. Muita gente confunde autoridade com autoritarismo. Autoritarismo é aquilo que você vai com soberba, ofende, grita. Autoridade não, é você mostrar aquilo que o Senhor te ensinou e se fazer respeitar com amor, com educação, com carinho, com respeito, né? Deus lançou mão de vários métodos para comunicar-se com os homens. Então, líder, é correto, é certo, você que trabalha com dinâmica, você trabalha com, né, estratégia, você trabalha com ato profético. Deus, ele também usou mão de várias, né, várias coisas, de vários métodos. Usou lá o cajado de Arão e Moisés para abrir o Mar Vermelho. Usou várias estratégias, vários métodos para poder se comunicar. Sarça ardente para poder aparecer para Moisés. Vamos ver o que mais aí o Senhor usou para poder falar com o homem, se apresentar a nós, figuras de anjos, né? Figuras, água saindo da rocha. Deus, ele é maná que caiu do céu, a roupa velha a roupa que não se envelhecia no corpo, o sapato que não desgastava. Deus, ele usou de vários métodos para poder se comunicar com os homens, a tábua da lei. Então, nós temos também que podemos usar sim, métodos, atos, coisas como atos proféticos para poder levar a pessoa, ao líder, a trabalhar, a edificar, construir, edificar, ativar, né, a sua fé, não deixar que a sua fé fique só nas palavras, elas possam também colocar essa fé em prática, acreditando não no objeto em questão, não em nada disso, porque Deus, quando fez aquilo tudo ali, ele não queria que a tábua da lei fosse idolatrada, a vara de Arão fosse idolatrada, que, né, o maná fosse idolatrado, que são os 3 elementos que estão ali dentro da Arca da Aliança, a própria Arca da Aliança, nada disso. Ele só queria que ele já sabia que ele deu os 5 sentidos ao homem, e ele queria que o homem, com o sentido da visão, pudesse ver que verdadeiramente a fé que eles sentem num Deus, né, que eles não vê, é real, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Deus disse ao homem de forma detalhada o seu desejo. Líder, seja detalhado. Não fique falando com seus subordinados, com seus alunos, com suas ovelhas, de forma enigmática, de forma teóloga, de forma né, que a pessoa tem que adivinhar o que você está falando. Não jogando assim palavra ao vento, não, fictícia. Não, vá ao fato, porque Deus fala com a gente de forma detalhada. Detalhe para o seu aluno, para as suas ovelhas, aquilo que você espera dela, aquilo que você quer ensinar. Detalha, se precise, sente, perca tempo, aliás, ganhe tempo, doutrinando aquela pessoa para que ela venha entender o que você está falando. Não simplesmente joga uma palavra que ela pode interpretar de qualquer jeito e ao invés de ser edificada, acabar sendo, né, desmotivada. Não, sente, conversa, dê a oportunidade à pessoa de saber se ela está certa, se ela está errada, se ela está entendendo o que você está falando, né? Se ela está conseguindo, se você está conseguindo se fazer entender, né? Fale detalhadamente. Deus também revelou ao homem quais resultados devem ser esperados. Quando você for conversar, passe para o seu subordinado, passe para os seus alunos, passe para as suas ovelhas. Qual resultado você espera
do comportamento deles. Eu espero que você seja um diácono de excelência. Eu espero que você seja um presbítero de excelência. Eu espero que você seja, né, uma pessoa bem dedicada, que você dê o seu melhor. Eu espero que você seja um bom pregador da palavra de Deus. Eu espero que um dia você seja um pastor. Eu espero que um dia você tenha a sua igreja, que você seja um excelente líder, que você seja um maravilhoso pai de família, uma mãe de família. Fale para eles o que você, como líder deles, espera deles. E se, às vezes os seus alunos, suas ovelhas, esperam você falar alguma coisa, mas você só cobra e não espera nada deles. Senta com eles e fala, eu espero isso de você. Fale para eles o que você espera. Deus falou com amor e compaixão. E quando for falar, bote sempre o amor na frente. Bota também a compaixão. Procure entender as dificuldades das pessoas. Porque algumas pessoas querem muito, mas têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldade para fazer, têm dificuldade para se apresentar, têm dificuldade para subir no altar e falar, fazer uma oração. Então entenda, tenha compaixão dessas pessoas e sejam com elas, parceiro delas, ajude elas a crescerem, né? Com amor, fale sempre com amor, bote sempre amor nas suas palavras, porque às vezes a gente fala assim, coloque amor nas minhas palavras quando você for ouvir, mas será que você está botando amor nas suas palavras quando você fala? Vamos botar amor nas nossas palavras também, você que quer ser um líder, né? Que nós estamos estudando aqui teologia pastoral, então eu estou falando aqui para futuros líderes, certo? E Deus disse aos homens por que ele quer que façam o que ele ordenou. E Deus disse aos homens por que ele quer que faça o que ele ordenou. Isso tem por alvo o bem humano e a glória dele. Sendo Deus o maior comunicador, seria sábio, então, da parte dos líderes espirituais, se analisarem a maneira como Deus se comunica com o homem. Isso aqui é interessante, porque, né? É sempre dar a honra e a glória a Deus, sempre se colocar abaixo de Deus, não queira ser um Deus na vida do teu líder, tá? Não, porque você tem que fazer assim porque eu sou a tua autoridade espiritual. Opa, não. Você é autoridade, sim, mas acima de você tem um Deus, tá? Tem um Deus. Então você é uma autoridade abaixo de Deus. Na vida dele também a autoridade maior é Deus. Tá bom? Então, fala assim, olha, eu espero isso de você, porque Deus é a tua autoridade maior e Ele conta com você. Dê sempre a honra e a glória a Deus. Nunca você, nunca a igreja, nunca a pessoa, mas a Deus, porque Deus acredita em você e Ele quer o melhor para você. Tá bom? Vamos agora aos princípios da comunicação entre o indivíduo e as ovelhas, o grupo em si. Quando diz o grupo, diz as ovelhas, os subordinados de uma liderança, né? Então vamos lá, qual é os princípios de comunicação entre o indivíduo e o grupo? Já para encerrar, né? Estabelecer a importância de cada membro do grupo com o qual você deseja comunicar-se. Valorize. Diga para eles o quanto eles são importantes naquilo que eles estão fazendo. Diga o quanto eles fazem falta quando não estão presentes, tá? A cada membro do grupo e o que você deseja, né? Que gostaria que eles fizessem melhor, que você acredita no potencial que eles podem fazer melhor. Segundo, não refletir atitude de superioridade sobre o grupo. Identifique-se com o grupo no assentar-se, no falar, no vestir e na maneira que o saúda. A gente vê tanta liderança que empina o nariz, senta no altar, fica lá igual um Buda, até o culto acabar, acaba o culto, a igreja vai embora, não sai de lá como se fosse, né, a presença do Todo-Poderoso sentado lá no altar. Gente, chegue, cumprimente as suas ovelhas, aperte a mão. Estamos passando pela pandemia, não pode abraçar, dê soquinho, dê um sorriso. Acabou o culto. Se você tiver, né, horário na sua igreja, não pode ficar com ela aberta um pouquinho mais, vai para a porta, aperta a mão de todo, depois passa álcool, fica com uma mão esticada e a outra com um jato de álcool, mas aperta a mão dos seus membros, cumprimenta, deseja uma boa noite a todos. Se você pode, faz um período de atendimento com as suas ovelhas. Se você pode, após acabar, sente com ela, converse com ela, fale da vida, se familiarize com suas ovelhas, não tenha superioridade, atitude de superioridade. Eu sou o líder, eu não posso me assentar com minhas ovelhas. Não, você pode. Jesus se assentou com seus discípulos, amém? Vamos lá, manter contato ocular com cada membro da sua igreja.
do grupo, sempre que possível. Não fale olhando de lado, olhando de cima para baixo. A gente vai conversar com algumas pessoas que parece que está até nos filmando, né? Parece que tem uma câmera nos olhos, que te filma de cima a baixo, de baixo a cima, de banda, de lado. Eu falo, meu Deus, está me fazendo um raio-x, né? Não, você tem que conversar olhando no olho, porque o olho reflete a alma, reflete o Espírito Santo. Você vai ver a alma da pessoa e a pessoa vai ver a sua. Olhe no olho, amém? Usar pronomes e plurais, nós e nosso, ao invés de eu e meu. Isso aqui eu falo muito com a minha filha, acho bem interessante, quando a minha filha está fazendo esboço de pregação, que às vezes ela fala, tá lendo para mim, ela fala, você não pode isso, você não deve aquilo. Eu falo, filha, nunca é você, nunca sou eu, é sempre nós. Primeiro porque nós não estamos sozinhos, nós vivenciamos com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês podem observar quando quando eu estou orando, né? Eu sempre falo, Pai, nós estamos aqui na tua presença. Eu posso estar sozinha, sem ninguém presente, que eu falo, nós estamos aqui, nós queremos, nós isso, nós aquilo. Sempre eu boto nós. Quando eu vou também falar alguma coisa, alguma pregação, eu sempre trago para nós, pro pronome plural nós, né? Porque senão você aponta quando você fala você, e quando você fala eu, você traz para soberba, né? Traz para aquele comportamento de soberba. Então, use o pronome nós, tá bom? Principalmente no momento de corrigir alguém. Fazer pergunta aos membros do grupo, indicando que você precisa da sua ajuda. Gente, isso é muito importante, muito importante. Quando você for fazer uma pergunta aos membros do grupo, quando você for conversar, não tenha vergonha de mostrar para eles que você precisa da sua ajuda. Eu preciso de vocês aqui e ali. Pergunte o que vocês têm dúvida. Tem gente que fala assim, eu não posso perguntar isso não, que é vergonha, eu sou ali. Não! Porque se Deus chamou ele para aquele chamado e ele tá ali e faz... me ensina aí, gostei da sua ideia. Pergunte, tire suas dúvidas. Né? Não fique com superioridade achando que só você sabe tudo e que todo mundo tem que aprender com você, não. Nós aprendemos uns com os outros, amém? Vamos lá, dar aos membros do grupo a liberdade de exprimirem ideias e opiniões diferentes. Você não é o dono da verdade, líder. Você não sabe tudo sozinho, não é tudo do jeito que você quer. Claro que tem coisas, né, que é Deus que manda, então tem que ser do jeito que Deus manda. Mas agora você, quando vai tomar uma decisão, se não é algo que Deus mandou, é uma ideia sua, troque ideias e opiniões com os outros. Escute ideias e opiniões diferentes. Não fique achando que você só, que tem que ser tudo do teu jeito. Senta, conversa, troca ideia, porque às vezes você vai ter, né, uma opinião melhor do que a sua, e seja humilde para aceitar que elas foram melhor do que a sua, vindo de repente de uma pessoa que você nem imaginava. Eu não sei se você conhece, mas a pasta Colinos, né? A ideia da pasta de dente Colinos, que foi muito famosa, a ideia dela, do tubo dela, foi de um faxineiro. Né? Ele estava faxinando o escritório, enquanto aquela mesa comprida, vários empresários sentados ali, querendo saber como é que ia fazer para vender mais a sua pasta de dente. E, de repente, né? Não, porque tem que vender mais, vamos colocar que o sorriso é mais bonito, vamos botar aqui isso, vamos botar aqui aquilo, vamos botar aqui aquilo outro. O rapaz chegou, o faxineiro falou, levantou o dedinho lá no cantinho. Pois não, meu filho, pensando que ele ia perguntar se alguém queria água, alguém queria café. Ele falou, eu posso dar uma ideia? Todo mundo olhou assim meio de bando, uma ideia? É, uma ideia. Aí ele falou assim, tudo bem. O gerente maior lá, o dono da empresa, falou, tá bom, pode falar, fala aí. Falou, por que vocês não aumentam o buraco de sair a pasta? Porque assim as pessoas vão consumir mais e vão comprar mais. Pronto, vem esse rombo, esse buracão que você vê aí na pasta de dente. E assim, né, as outras foram acompanhando, se vende mais, porque se gasta mais. Ninguém coloca aquele fiozinho pequenininho que é necessário o suficiente, todo mundo aperta com vontade mesmo, né? E a ideia de vender mais estourou, porque a ideia veio de um faxineiro. Então, quem estava lá, todos os empresários pensando em ideias mirabolantes para poder fazer. E o faxineiro falou, só aumenta o buraco aí que vai sair mais, gente. Aumenta o buraco que sair a pasta. Simples assim. Então, escute ideias também, amém? Um líder tem que saber escutar as outras ideias e não achar e opiniões, e não achar que, né, que tá sozinho, que é o dono da verdade sozinho. Vamos lá, para terminar.
aprender a admitir seus erros na presença dos seus liderados, pedindo desculpas sinceras. Gente, isso é forte demais. E é difícil de se ver. Meu Deus, como é difícil a gente ver um líder pedir desculpa. O líder tem, muitas das vezes, a grande maioria dos líderes tem um roupante, uma soberba, uma prepotência, que eles morrem, mas não pedem perdão. Pelo amor de Deus, líder, vamos aprender a pedir perdão, vamos ser humilde, porque se você não for humilde, Deus não vai te perdoar também. Não se esqueça que você não é Deus. Você é só um líder constituído por Deus. E se você errou, peça desculpa sim. Eu não tenho problema em pedir perdão, gente. Eu peço perdão até para uma criança. Eu peço perdão até estando certo, que dirá estando errado, para poder ver a paz, viver em paz. Eu sou da paz, sou do bem, sou pacificadora, tenho coração perdoador. Seja também um perdoador e peça também perdão. Você reconheceu que errou? Vai lá, pede perdão, fique em paz. Escolha ser feliz, entre ter razão e ser feliz. Líder, por favor. Se você tiver errado, então aí que você tem que pedir perdão mesmo, tá? Porque senão fica difícil, né? A convivência, você não vai ser nunca um bom líder. Nunca culpe as pessoas pelos fracassos dos teus projetos. Aceite a própria culpa, afinal, você é líder. Isso acontece muito porque tem líder que as coisas dão errada, fica buscando como diz, um bode expiatório, né? Fica buscando alguém para fazer de Cristo. Ah, não, quem vai levar a culpa desse erro? Não, se o culto não cresceu, porque o irmão não está orando. Se a igreja está vazia, porque fulano não está fazendo isso. E aí, Deus constituiu você o líder. Então você tem que ser o primeiro a sair para evangelizar, você tem que ser o primeiro a fazer, você tem que ser o primeiro a botar, né? A minha mãe sempre falava, né? O dono do burro pega na cabeça. Então a gente tem que ser o primeiro a apresentar o nosso trabalho, o primeiro a fazer por onde aquilo vem a crescer. Então não bota a culpa se o projeto der errado. Se você teve uma ideia, a ideia não foi boa, não bota a culpa em ninguém não, tá? A culpa não é de ninguém. Deus não constituiu a liderança a eles, Deus constituiu a você. Então você é o culpado, você tem que ser o primeiro a fazer. Se você não deu o exemplo, você não pode jogar a culpa em ninguém, tá bom? Aqui nós encerramos. A terceira é a habilidade, a terceira questão, habilidade, tá bom? Temos que ter habilidade. Então, na próxima aula, nós vamos estudar, deixa eu ver o quê? Na teologia pastoral, você precisa ser capaz de liderar outras pessoas, com alguns dons aqui para compartilhar com você. Até lá, Deus abençoe!